Adoramos o teu santo nome, Senhor. Ezequiel 28. A partir do 13 diz assim: estavas no Éden, jardim de Deus, e todas as pedras preciosas te cobrias: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbunclo e esmeralda. E o ouro te fizeram os teus engates e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras o querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras em teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Até que se achou iniquidade em ti. Amém? A Bíblia está relatando para nós o início da onde tudo havia começado, da onde tudo se originou. Quando nós falamos, querido, de obedecer, submeter-se. Por quê? Porque músico não é aquele que toca apenas um instrumento na casa de Deus. Esses são os adoradores, aqueles que vêm para ministrar para nós, aqueles que vêm para fazer um serviço que é a música. Só que a Bíblia está relatando para nós que na origem, no princípio de todas as coisas, Lúcifer, ele estava como que diante do trono de Deus. Diz a Bíblia que ele era o guardador do trono, guardador da sua glória. Ele era um querubim ungido e ele estava ali para guardar o trono de Deus. A Bíblia vai dizer, irmãos, que haviam 9 pedras que compunham o corpo de Lúcifer. Essas 9 pedras, havia toda a formação do corpo de Lúcifer era com essas pedras. A Bíblia vai dizer que do seu corpo também saíam tambores, o som de tambores como de pífaros. A Bíblia vai dizer que ele estava diante do trono do Senhor. Olha para mim, até aí tudo está bem, até aí tudo está ok. E agora o guardador, aquele que era o querubim ungido, que era o sinete da perfeição, aquele que aferia a perfeição nos céus, ele estava agora diante do trono de Deus. E diante do trono de Deus, ele estava agora guardando o trono de Deus, a glória do Senhor ali. E a Bíblia vai dizer que no seu corpo havia sobre ele um manto, e havia as pedras, e havia uns sinetes. E esses sinetes eram sons. Você pensa agora um ser que estava diante do trono de Deus, e a Bíblia vai dizer que do seu corpo se emitia o som como de tambores. Isso significa, já havia um som no céu, já havia algo que ministrava ao coração do Pai de Deus, porque do seu corpo saíam sons. A Bíblia vai dizer até o dia que se achou em ti a iniquidade. A Bíblia está dizendo que nós conhecemos a história, que agora ele vai usurpar o trono de Deus. Ele era o querubim guardador do trono, guardador da glória de Deus. Ele era aquele que estava diante do Senhor. Mas a Bíblia vai dizer que agora se achou a iniquidade, e ele olha para o trono do Senhor, ele vai usurpar o lugar de Deus. A Bíblia não diz que ele quis ser maior do que Deus. A Bíblia diz que ele quis ser igual a Deus. Então ele vai agora usurpar o trono. E nós conhecemos a história, que ali começa agora uma interrupção de todo o som que é emitido no céu, de toda adoração que é emitida no céu, de tudo aquilo. Por quê, querido? Porque não foi apenas um som, uma música que parou no céu. O que parou foi a submissão, a fidelidade e a obediência. Não tem sentido adoradores subirem no altar em desobediência. Não tem sentido adoradores fazerem qualquer coisa para Deus, mas vivendo em rebelião, em desobediência, contrário aos princípios e aos valores do reino.
Tudo que fazemos precisa estar alinhado com o coração do Pai, porque Deus estabeleceu uma movimentação padrão, aonde os céus vão reger a terra. Por isso tudo que eu faço, eu preciso acionar os céus, porque os céus é o comando da terra. Toda a movimentação da igreja, dos adoradores, e quando eu falo adorador, todos nós estamos incluídos. Pastor, mas aqueles adoradores que sobem aqui têm uma responsabilidade um pouco maior, porque agora vão ministrar a noiva do Cordeiro. Mas a Bíblia está dizendo que agora, querido, houve uma interrupção na adoração nos céus. Agora parou-se toda aquela movimentação nos céus. E não apenas porque Lúcifer parou de tocar, ou porque alguém perdeu a sua guitarra no céu, mas porque entraram em insubmissão. Posso dizer uma coisa para você? Escute, olha para mim. Eu não sei se você vai gostar da minha pregação, mas eu vim aqui para isso. Quem é Satanás? Um anjo fora da sua posição. Vou repetir. Quem é Satanás? Um anjo fora da sua posição. Pastor, mas eu achei que era aquele chifrudo, o rabo, o capetão. Ele só é um anjo fora da sua posição. Lúcifer, estabelecido lugar, estabelecido diante do trono de Deus. Quando ele usurpa o trono de Deus, ele quis ser igual a Deus. Diz a Bíblia que ele perdeu o seu lugar. A Bíblia diz agora: contudo tu serás levado ao mais profundo do abismo. O evangelista Lucas vai dizer que, escrevendo no evangelho, que via Satanás cair como um raio do céu. Assim escreveram. Por quê? Porque ele perdeu, ele foi deslocado do seu lugar. O que você quer dizer com isso, pastor? Quem é o homem fora da sua posição? Alguém está entendendo? Se eu fui chamado para estar em uma posição, e eu não falo de cargo, eu falo em posição de obediência, submissão e fidelidade a qualquer preço e a qualquer custo. Lúcifer, ele foi agora tirado da sua posição e foi chamado de Satanás. Então um grande Satanás que o povo tem medo, que nós, colocamos o chifre nele e o rabo, ele só é um anjo fora da sua posição. Isso significa, foi muito fácil dele sair de Lúcifer para Satanás. Então não adianta tocar bem, não adianta ser o melhor guitarrista, não adianta ser o melhor baterista, não adianta ser o maior ministro e ter a melhor voz, se você anda fora da sua posição. Um anjo fora da sua posição saiu de um lugar de Lúcifer, o cobridor, o querubim que cobria o trono de Deus, que guardava o trono de Deus, para ser o capeta. O Senhor nos chama a uma responsabilidade. Por quê? Porque eu não posso sair da minha posição. Quando o Senhor me convocou, me comissionou, e eu um dia disse sim, a estar no ministério, a servir na igreja, a servir o reino nas ruas, seja qual for o lugar que você está servindo, submeta-se. Porque a insubmissão te desloca de um lugar de obediência para a infidelidade. E Lúcifer só era um anjo fora da sua posição. Deus está pegando a sua igreja e tirando de um lugar de infidelidade, de desobediência, dizendo: vem para cá, o teu lugar é diante do meu trono. Não seja resistente. Deixa Ele te trazer para o lugar da obediência, da submissão. E isso é uma adoração autêntica e legítima. Que quando os céus vêm para reger a terra, existe uma conexão entre os céus e a terra, chamado homem. Por quê, pastor? Porque quando Lúcifer,
ele cai, e diz a Bíblia que ele consegue lá levar a terça parte dos céus, e agora ele cai. Vai dizer a Bíblia que o Senhor lá na terra está arquitetando e fazendo todas as coisas, mas colocou um homenzinho lá chamado Adão, amém? Deixa eu dizer uma coisa para você. O que Lúcifer quis ser? Semelhante a Deus. Por que o diabo luta para a gente, irmãos, não conseguir se submeter? Por que o diabo luta para a gente ser, irmãos, não ter a essência de Deus? Por que o diabo luta para arrancar as nossas características de adorador? Por que o diabo luta tanto? Porque no sexto dia, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus Pai abre a sua boca e diz assim: façamos nós a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando o diabo ouve semelhança, ele diz: eu quis semelhante nos céus e não consegui. Agora Deus bota um boneco de barro com um sopro, Ruá, Kadosh, Adonai, o sopro do Espírito dentro dele, e agora ele vai ser semelhante, sim. Você entendeu, adorador, por que o diabo quer te tirar da sua posição? Para levar para a mesma posição que ele está. Não se trata de ser o melhor músico, não se trata de ser o melhor servidor, até porque temos aprendido cada dia mais. Quanto mais você sabe, mais humilde você vai se tornar. Quanto mais você sabe, mais você vai respeitar as pessoas. Ninguém diz amém nessa pregação? Aleluia! Quem está comigo? Não me deixa sozinho aqui não, lembra do trato? Aleluia! Estou entendendo. Glória a Deus. Por isso Satanás luta para te deslocar desse lugar de obediência à sua liderança, a Deus, ser humilde com as pessoas, se relacionar com as pessoas, porque a Bíblia diz: considere-se as pessoas superiores a si mesmo. Não, mas eu sou mais, eu sou o pastor, eu sou isso. Considere as pessoas superiores. Meu querido, quero me relacionar com você, quero servir você. Não importa, querido, se é o faxineiro, não importa se é o mendigo, não importa se é a prostituta, não importa se é o apóstolo. Importa que devemos considerar as pessoas superiores a nós mesmos. Satanás faz de tudo para te tirar desse lugar. Satanás luta, porque o dia que se juntou lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e ele disse: façamos nós estamos criando o homem agora. E Deus toca no barro e diz: seja ele a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Não. Quer saber de uma coisa? Por que Satanás não vai contra Deus? Porque ele sabe que com Deus não pode. Por que Satanás vai contra você? Porque você é um adorador semelhante ao Pai. Sabe quem ele quer destruir? Não é Deus, porque ele não sabe que os seus dias estão contados, e ele sabe que não pode contra Deus, mas ele vai contra você, como o apóstolo Douglas disse, para matar, roubar e destruir, para denegrir a sua identidade, a sua imagem no Senhor. Então não importa tocar a melhor guitarra com o melhor som e dizer uau, não importa ter a melhor voz, importa estar em posição correta. Aí tudo vai fazer sentido, adorador. Aí está o diácono lá dizendo: oh glória, eu estou varrendo aqui. Deus abençoe o culto de logo mais, abençoe os pastores, abençoe aqui, Senhor, os obreiros dessa casa. Mas tem alguma coisa aqui na igreja que anda errado. Irmãos, tem alguma perfeita? Me apresenta que eu vou para lá. O teu papel não é murmurar, não é falar, o teu papel é orar.
O teu papel é varrer o chão dizendo assim: Nevasturianda cai. Eu adoro porque tu vives nesse lugar. Eu adoro porque essa noite vai ser poderosa. Como em Pentecoste o Senhor virá. É assim que os adoradores se movem. Não importa se está com o microfone ou se está com a vassoura. Importa o que adoram a Deus de todo o coração. Aleluia! Até porque, querido, se você não tem microfone na mão, você tem uma voz. Vai para os campos. Tem dia que eu estou em casa, eu estou assim, ó. Tem que dar uma pregadinha, senão eu vou ficar agoniado. Minha esposa fala: você está muito nervoso, cara. Você está precisando liberar. Eu falei: estou mesmo. Enquanto eu não suar, irmãos. Aí quando não tem culto, a gente vai para a praça. A gente vai para algum lugar fazer alguma coisa. Pegou? Quando seu marido estiver enchendo, perturbando em casa, bota ele para fora de casa, vai para a praça. Deixa o leão rugir na praça, cara. Esses são os adoradores reais. Aleluia. Depois que ele voltar, ele vai voltar igual um cordeirinho. Aleluia. Vamos continuar, né? Tem que acabar. Aleluia. Vai dar certo. Aperte o cinto. Deixa eu dizer uma coisa para você. Agora o homem foi criado em imagem e semelhança. Lúcifer quis semelhante, mas não foi. O homem agora é a semelhança de Deus. Agora Satanás está vindo para tirar ele desse lugar, assim como ele foi removido do seu lugar. O que vai acontecer, pastor? Olha para mim. Êxodo 28, 15 diz assim: farás também o peitoral de juízo, de obra de esmeralda, conforme a obra da estola sacerdotal o farás, de ouro e de estofo azul e púrpura e carmesim, linho fino retorcido o farás. 16. Quadrado e duplo, será que 1 palmo no seu comprimento e de 1 palmo na sua largura. Colocarás nele engates de pedras, e com 4 ordens de pedra: a ordem de sárdio, topázio, carbúnculo será a primeira. A segunda vai ser esmeralda, safira e diamante. A terceira vai ser da ordem de jacinto, ágata e ametista. E a quarta será de berilo, ônix e jaspe. Ué, aonde estavam essas pedras na origem? Quem lembra de Ezequiel? Essas eram as pedras que compunham o corpo de Lúcifer. Porém, a Bíblia vai dizer que entraram mais 3 pedras para compor agora o peitoral do sumo sacerdote, do Kohen Gadol. A Bíblia vai dizer que agora não era mais o corpo do sumo sacerdote como era de Lúcifer. A Bíblia vai dizer que ele tinha um peitoral que era da largura e do comprimento de 1 palmo no seu peito. E haviam agora não 9, mas 12 pedras. Qual era a ordem que entraram essas pedras? Na terceira ordem, apontando para o Pai, para o Filho, para o Espírito Santo. Um apontamento profético que agora, aquele mesmo que criou, façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, eles estão vindo para depois da queda de Adão, lá no sumo sacerdote, reposicionar o homem no seu lugar correto. Porque Lúcifer estava como que diante de Deus. Ele cai e perde essa posição. Adão foi criado à imagem e semelhança, mas pecou e saiu do Éden. Agora no sumo sacerdote, lá em Arão, o primeiro sumo sacerdote da tribo de Levi, o Senhor está estabelecendo um novo sacerdócio. Foi o que começamos a falar ontem. E na terceira ordem foram colocadas 3 pedras que no corpo de Lúcifer não tinha, mas que no peitoral do sumo sacerdote tinha. Porque
assim como Lúcifer caiu e Adão caiu no Éden, Deus estava vindo agora, a Trindade, para reposicionar o homem. Qual era a posição desse sumo sacerdote? Entrar diante da arca, estar diante da presença. Então a posição dele agora era estar diante de Deus, voltar, assim como Lúcifer estava, assim como Adão antes de cair estava. Agora Arão, o primeiro sumo sacerdote de Israel, da tribo de Levi, o Senhor está dizendo assim, ó, aquelas pedras que estavam no corpo de Lúcifer e que fazia todo aquele brilho em Lúcifer, eu estou colocando aonde? Em você agora. Por quê? Porque Lúcifer era o cobridor, ele estava como que diante de mim, era aquele que protegia o meu trono, estava diante de mim. Agora eu estou colocando isso em você, para que você tenha autorização para estar diante de mim. Só que o Senhor vai acrescentar mais 3 pedras: jacinto, ágata e ametista. Pergunta para mim, pastor, o que eram essas pedras? Jacinto, ágata e ametista. Simplicidade, humildade, eram características que precisavam estar naquele que estava voltando à sua posição. Quem está comigo? Humildade, simplicidade, precisava estar naqueles que iam voltar para a posição de ministrar, de estar com Deus. Quando Lúcifer cai, ele não tinha essas pedras. Mas quando Deus está trazendo o homem, reposicionando ele para diante de Deus, como um adorador diante do trono, o Senhor está dizendo, o homem precisa agora ser humilde. O homem precisa de ser simples. E o homem precisa de mansidão. Mansidão, simplicidade, eram características, 3 características, que agora jacinto, ágata e ametista, que essas pedras simbolizavam, para que o homem pudesse agora expressar uma adoração diante de Deus e estar diante da presença da arca. Por isso, no dia de Yom Kippur, uma vez no ano, só o sumo sacerdote entrava, e ele estava com o peitoral. Pastor, lá em Lúcifer, as pedras compunham todo o corpo, sim, mas no peitoral era só no peito, em cima do coração. Filho meu, dai-me o teu coração, porque se Deus tem o teu coração, Ele te tem por inteiro. Deus estava mostrando para o sumo sacerdote, Deus estava mostrando para Israel, Deus está mostrando para a igreja, que Ele precisa ter apenas o seu coração por inteiro. E aí sim Ele pode te reposicionar, para você realmente expressar agora uma adoração que vai tocar o seu coração. Agora, jacinto, ágata e ametista eram 3 características que o homem precisava ter. Porque Lúcifer não tinha e caiu, agora o homem precisa ter para se mover diante de Deus em adoração. E agora eu começo a entender, querido, que além do peitoral, o homem também tinha um éfode, também tinha uma cobertura, também tinha um manto. Assim como havia um manto sobre Lúcifer que o cobria, essas pedras eram pedras que cobriam o seu corpo. A Bíblia está dizendo, irmãos, que o Senhor colocou sobre nós não apenas um peitoral, mas um manto, uma estola sacerdotal. Porque no sacerdócio de todos os santos, não são apenas aqueles que ministram ou os pastores, todos nós fomos agora chamados para serem sacerdotes. Todos nós agora ministramos diante de Deus. Isso significa, existe um peitoral sobre nós, existe uma estola sobre nós. E esse manto é um manto de autoridade. Em terceiro lugar, o que Lúcifer também tinha, e que o Senhor agora está reposicionando o homem, é que a Bíblia diz que do seu corpo saía um som. Do seu corpo agora estava se movendo o som. A Bíblia vai dizer, querido, que o Senhor colocou também no sumo sacerdote umas sinetas,
havia lá no final da estola sacerdotal algumas sinetas de ouro e algumas romãs, e todas as vezes que o sumo sacerdote ele andava, aquilo balançava e fazia barulhos. Quando ele se movia, você sabia que ele estava se movendo por causa do som. Quando o sumo sacerdote parava, você sabia que ele havia parado porque o som parou. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que quando Lúcifer lhe cai, o som no céu para. O som da sua voz, o som da sua adoração, o som da sua fidelidade, o som da obediência, o som da sua submissão. E isso está dizendo que quando Deus coloca no sumo sacerdote, todas as vezes que ele andava, aquilo balançava, e aquilo agora emitia um som. A Bíblia está dizendo para mim e para você, adorador, que a tua caminhada, ela vai emitir um som, e esse som vai denunciar para Deus que você está de pé, que você está firme, que você continua avançando, que você continua indo adiante, que você não parou, que você não deixou que os obstáculos te parassem, você não deixou que as tribulações te freassem, você continua se movimentando. Isso significa, então, quando eu estou firme na presença de Deus, não apenas como um adorador no palco ou no púlpito, mas um adorador na rua, um adorador em casa, essa minha fidelidade vai emitir um som. Por quê? Porque a minha caminhada está firme, porque eu continuo andando, porque eu continuo caminhando, porque eu continuo perseverando. Isso vai emitir um som para o céu, assim como Lúcifer, que estava diante do trono, ele emitia um som. A nossa caminhada de fidelidade e de obediência emite um som, e Deus fala: ele está de pé, ele continua me adorando. Por isso Deus sabe quando paramos. Por quê, pastor? Quando o som para. Tudo no céu e tudo na origem tem a ver com música, tem a ver com som. Você sabia disso? Por isso todo som que é emitido dos ministros precisa ser um som também que agrada a Deus, porque a nossa fidelidade e obediência emite um som dizendo: Pai, eu estou contigo, eu estou de pé, Senhor. Mas todo som que é emitido, assim como o leão, que é o rei da selva, quando ele entra, ele ruge, ele emite aquele som, cria pavor nos animais, porque o som fala no mundo espiritual. Hitler foi um homem que conquistou quase todo mundo, e a Bíblia relata para nós a guerra de altares lá em Elias. Mas a história vai dizer que Hitler, irmãos, como os imperadores de Roma antigamente, eles ouviam óperas e ouviam músicas, e aquelas músicas iam enchendo o coração deles, e eles saíam dali, irmãos, para cumprir o sacrifício de sangue que Satanás havia pedido. Por isso Hitler, levantando altares de sangue por todo o mundo, quase conquistou o mundo inteiro, porque os altares de sangue estavam sendo liberados sobre todo o mundo. Mas antes que Hitler pegasse o holocausto judeus e o sacrificasse, estabelecesse altares por todo o mundo, eles eram ministrados por sons. Nero já ouvia música, som. Por isso não adianta, adorador do altar, você ir pegar o melhor guitarrista, cheio de demônio, para você pegar uns toques e trazer para o altar da igreja, porque tem tudo a ver uma coisa com a outra. O som que emite daqui precisa ser um som audível ao céu, um som que o Senhor se agrade. Não dá para ministrar o santo e o profano, porque todo som que sai da guitarra, você sabe deles, aqueles nomes, Satanás muitas vezes os inspirou a fazer. Por isso os adoradores da Bíblia, quando estavam na Babilônia, eles disseram: Senhor, seja os teus decretos o meu cântico. Adorador, você está aí? Seja os teus decretos os meus cânticos. Não adianta cantar na noite, cantar no altar da igreja, você apenas está fazendo um show. Mas adoradores reais,
que vão entrar numa atmosfera e acessar o reino do Espírito, são aqueles que não foram para a noite, não foram para as guitarras, e não foram agora para os solos de guitarras extraordinários dos roqueiros, mas aqueles que foram para um quarto, pegar a sua harpa e dedilhar a sua harpa. Eles sim vão trazer os céus para a terra. Eles sim vão agora emitir um som que Deus vai falar: tem gente de pé lá na vida, na palavra. Tem adoradores lá naquela igreja, lá em Caldas Novas. O pastor está em casa preparando uma palavra, mas o pastor não está sozinho, porque tem um guitarrista dentro do quarto com uma harpa. Tem um tecladista agora dentro de um quarto dizendo: Deus, eu não vou ouvir Guns N' Roses, Nirvana, eu não vou ouvir esses negócios, eu vou ouvir o som do céu, porque o som do céu continua até os dias de hoje. Por isso Deus estava reposicionando agora, eu estou indo para o final, o sumo sacerdote. E agora o sumo sacerdote, ele tinha habilitação para estar diante da arca, diante da presença. Lúcifer cai, Adão cai, mas agora aparece Arão, e Deus está vestindo ele com as características que Lúcifer tinha, dando a ele 3 pedras a mais: jacinto, ágata e ametista. Você vai precisar ter mansidão, humildade e simplicidade. Assim são os adoradores reais. Eu falava ao irmão, nós ficamos em Uberlândia 1 ano sem líder de louvor. Por quê, pastor? De propósito. Por quê? Porque eles têm que se entender. Um tem que ouvir o outro. Tem que haver jacinto, ágata e ametista. Quem é o líder, pastor? Não tem líder. Ouve o seu irmão. E 1 ano eles foram lá se batendo, mas deu certo. Se tu brincando de repente, mas deu certo. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não precisamos apenas de um homem mandando e desmandando. Nós precisamos, por mais que esteja um pastor na igreja, por mais que esteja uma liderança no louvor, nós precisamos ter humildade para ouvir aquele que também não é líder. Porque ele pode não ser líder, mas tem um ouvido mais aguçado que o seu. Quem está comigo? Ele pode não ser o líder, mas ele sabe que ali você desentonou, que você subtonou, que você fez alguma coisa e falar: querido, e você tem a humildade para ouvir e dizer: como é que faz então, cara? Eu quero melhorar. É um ouvindo o outro. Nós somos acostumados a sermos conduzidos com alguém no palco, alguém na liderança. E isso por um lado é bom, porque Deus estabeleceu o governo sobre a igreja. Mas nós temos que ter jacinto, ágata e ametista, mansidão, humildade e simplicidade. Para acabar, abra sua Bíblia comigo, eu termino. Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo, e os serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, e com 2 cobriam o seu rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E eles clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. O que isso nos ensina? Jacinto, ágata e ametista
a terceira ordem de pedras que Lúcifer não tinha, que foi colocado no peitoral dos sacerdotes, que deviam agora estar diante de Deus, habilitando-os a entrar na presença de Deus. A Bíblia está dizendo que, olha para mim, ontem eu falei sobre a movimentação que os céus têm, que o modelo que a terra precisa seguir é o céu. A regência dos céus precisa tocar a terra. E isso é uma adoração profética. Isso é uma adoração que resgata a origem de todas as coisas. Porque quando eu olho para o céu, eu olho para a minha origem. Quando eu olho para o céu, eu olho para o início de todas as coisas. Por isso agora, quando eu chego no céu, quem está comigo? Está no céu? Quando eu chego no céu, a Bíblia vai dizer que os serafins, eles tinham 6 asas. Com 2 eles cobriam os seus pés. Pé fala de humildade. Opa, uma das pedras. Por quê? Porque pé muitas vezes fala, toda a terra que pisar o teu pé, falo tenho dado. Fala de tomar posse, fala de intimidar o inimigo, fala de tomar território, mas também fala de, quando eu sei usar, fala de humildade. Eu vou com o meu pé contra o inimigo, mas eu retrocedo com ele. Ou melhor, eu não vou contra o meu inimigo, eu vou contra o meu adversário. Porque Satanás não é o teu inimigo, porque Deus mandou a gente amar os nossos inimigos. Aleluia. Satanás é o nosso adversário. Então eu vou com o meu pé contra o meu adversário. Mas os meus inimigos e os meus amigos, agora eu retrocedo e eu tenho humildade, e eu considero eles superiores a mim mesmo. Com 2 cobriam os seus pés. Com 2 eles voavam. Essa é a movimentação celestial. Eles estavam diante do trono de Deus. Com 2 tinham humildade, cobriam os seus pés. Por quê? Porque diante do Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, não adianta querer pisar alguma coisa. Nós temos que cobrir os pés. Humildade. Com 2 eles voavam. Fala de movimentação. Fala de uma adoração que se move. Fala de algo que não é estático, não é inerte. Sabe que não está parado, mas fala de algo que se movimenta. Por isso ele estava nos céus, mas eles se movimentavam. Toda adoração precisa movimentar os céus. Toda adoração precisa movimentar a terra. Toda adoração genuína que sai de adoradores reais precisa mover sobre a terra. Mas com outras 2, tem alguém comigo? Você parece que cansou? Diz assim, aleluia. Isso. Lá em Uberlândia eu ensino todo dia. Eu falo assim, a gente não vai ter escola. Eu falo, faz. Eles já aprenderam lá. Aí eles falam, eu falo, é isso aí. Por quê, irmãos? Porque são participantes do culto. Você gosta da escola? Gosta, então participa. Não tem escola? Tem escola. Ei. Que é isso, pastor? Parece creche. Não é creche, não. Nós estamos transicionando uma cultura que não pode roubar o propósito de Deus. Nós estamos criando pessoas que elas estão olhando para você dizendo, essa palavra é minha. Eu estou arrancando essa palavra de você. Me dá ela que me pertence. Não são pessoas que estão aqui dizendo, eu vi mais uma palavra hoje, vou para casa, estou com uma fome, à noite eu volto para cantar mais uma musiquinha. Não. Eu estou diante de leões, dizendo assim, eu quero isso para mim. Isso eu vou começar a viver quando eu sair daquelas portas ali. Se eu não tiver asa pelo menos para voar, eu vou tentar voar. Por quê? Porque eu quero tomar agora caudas novas. Tem alguém comigo? Pastor, mas me respeita, eu te respeito. Eu só estou transicionando uma cultura. Todo missionário, ele chega num lugar e fala assim, Jesus salva. Aí salva uns 10 e vai embora. Mas pastor local,
E aí que é a boa dos pastores. O pastor local transiciona uma cultura todo dia. Filhinho, não é assim. Seja humilde, meu filho. E o filhinho vai aprendendo até que ele cria suas asas para voar. E agora voa junto com o pai. E agora não são mais um, são dois. Aí depois o pastor vai criar outro e vão criando. Daqui a pouco são os pastores e mais 10, 20, 30. Você imagina 40, 50 missionários em Caldas Novas. Você imagina os adoradores reais tomando agora todo Caldas Novas. Por quê? Porque não é mais o pastor sozinho, são agora multidões. Por isso com duas eles voavam, mas com as outras duas serão 6 asas. E eu estou acabando. Eles cobriam o seu rosto. Uau! O que é isso, pastor? Anonimato. Traduz. Eu acho que eu falei um pouco difícil. Não tinham faces. Não eram reconhecidos por ninguém. Qual é o seu nome? Eu sou a voz. Qual é o seu nome? Sou uma voz. Será se tem algum adorador aqui? Eu já estava plantando de bananeira. Continua, pastor, vou continuar. Eu acho que vai dar tempo, pastor. A minha vontade é voar, Jesus, você sabe. Se eu tivesse asa agora. Eu não aguento a palavra, irmãos. Isso aqui me pega de dentro, fora. Tem hora que eu fico todo torto. Porque o negócio vai corroendo, vai comendo. Só minha esposa, meus filhos sabem. Tem dia que eu estou chutando a parede, subindo as paredes. Mas falando, você está passando mal, Tô? Tem uma palavra dentro de mim que está me consumindo. Eu não estou conseguindo. Amor, mas calma, está chegando domingo. Não, meu amor, você não entendeu. Só domingo 1 hora não dá. Tem que ter um dia, uma semana. Tem que ter um mês, tem que ter um ano. Eu quero é todo dia, toda hora. Hoje tem ensaio, tem culto. Eu vou lá tocar. Ei, senta no banco aí, fica quieto. Se você não estiver no teu quarto, e pegando a sua harpa e a sua Bíblia, dizendo: o culto já começou. Lá na igreja vai ter mais 1 hora ou 2 horas. Mais 5, 4 da tarde eu já comecei. Olha, o culto está indo. Por quê? Porque o culto não para. Quando começou o culto, pastor? Quando você nasceu. Quando termina? Não termina. Porque lá será para sempre. Aleluia! Eu acho que eu vou acabar. Eu tenho que acabar. Eles tinham 2 asas que cobriam o seu rosto. Meu Deus, eu tenho que acabar. Cobriam o seu rosto. Mas a Bíblia vai dizer assim: clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Escuta isso. As bases do limiar se moviam a voz do que clamava. Sabe o que é isso? Eles eram humildes. Eles se moviam em humildade porque eles estavam diante do Todo-Poderoso. Eram criaturas, foram criados como nós. E eles tinham mais 2 asas que cobriam o seu rosto. Não precisava ter nome na internet, nome na mídia, no YouTube, não precisava ter nada. Eles tinham 2 que cobriam o seu rosto. Mas a voz, as bases do limiar
se moveram à voz do que clamava. Sabe o que a Bíblia está dizendo para mim e para você? Eles não tinham faces, ninguém os reconhecia, não tinham rostos, mas a voz que saíam daqueles que clamavam dizendo: Santo, Santo, Santo. A Bíblia diz que a base do limiar se movia. O que é isso, pastor? As extremidades dos céus eram abaladas com a voz daqueles que não tinham faces, e eles declaravam: Santo, 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 Santo. E os céus começavam a se mexer e a serem abalados. Eu não preciso de um canal para ser famoso, porque o céu sabe quem eu sou. Esconde a sua face, adorador, mas o poder da sua voz vai abalar as bases, o limiar da terra. O que é isso, pastor? Chegaram aqui, qual é o nome dele? Não sei. Qual é o cachê? Não tem. Como é que é um negócio que faz para trazer ele? Não sei, eu chamei, ele veio. Mas quando ele abrir a boca dizendo: Santo, Santo, as bases, o limiar da terra será abalada. O coração do pecador vai se converter, o coração daquele que está fraco vai se levantar. Deus vai tocar toda a terra com uma voz que abala o limiar da terra. Fica de pé comigo em nome de Jesus.